Como muitos já sabem, um dos nossos principais serviços aqui na empresa é a elaboração de projetos estruturais. Mas nós sempre respondemos dúvidas, sempre chegam para nós perguntas sobre projeto estrutural. Então eu separei aqui as principais perguntas, as principais dúvidas sobre projeto estrutural que nós respondemos frequentemente e decidi compilá-las aqui nesse vídeo, onde eu vou responder todas elas de forma definitiva. Então, se você tem dúvidas sobre o projeto estrutural, fique comigo até o final nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai sair daqui sem dúvidas sobre o projeto estrutural. E por acaso tem alguma dúvida, tem alguma pergunta de projeto estrutural que eu não tenha falado aqui neste vídeo, não deixe de comentar a sua pergunta, a sua dúvida aqui nos comentários deste vídeo, que certamente nós vamos te responder. Mas fique comigo até o final deste vídeo, que eu tenho certeza que alguma delas eu vou falar aqui porque são perguntas frequentes que sempre recebemos aqui sobre projeto estrutural. Seja você engenheiro, seja você arquiteto, seja você um profissional ou seja você qualquer pessoa aí que tenha interesse em fazer um projeto estrutural aí para sua edificação. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui na ARV, Engenharia Civil. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho, deixe o like aqui no vídeo se esse conteúdo faz sentido para você e vamos lá para o primeiro vídeo do ano sobre as principais dúvidas respondidas sobre o projeto estrutural. A primeira pergunta não poderia ser diferente. O que é um projeto estrutural? Nós sempre respondemos a esta pergunta. Bom, um projeto estrutural, ele é aquele documento que vai detalhar para você, de forma clara e objetiva, todos os elementos que serão responsáveis por sustentar as cargas da sua edificação. Então vamos agora falar um pouco mais tecnicamente sobre um projeto estrutural. Sobre o mais comum, eu diria que é o projeto estrutural em concreto armado. Existem outros que eu já vou falar, mas o mais comum, que a gente faz outros, mas o que a gente mais faz, o mais comum, ainda é o projeto estrutural em concreto armado, o sistema reticulado. O que seria isso? As lajes, vigas, pilares. Então, nesse sistema reticulado, como é que funciona o fluxo de cargas numa estrutura? A laje, ela recebe as cargas ali provenientes de uso e ocupação, e fora o peso próprio da laje também. Essas cargas, elas são distribuídas para as vigas que apoiam essa laje. Essas vigas recebem essas cargas da laje e também, somado à carga das alvenarias, transmitem as cargas para os pilares e estes pilares, por sua vez, transmitem as cargas para as fundações. Então, todo esse fluxo de cargas, ele precisa ser calculado. Ele precisa ser calculado qual que é a carga que vai estar atuando na laje, qual que é a carga que essa laje ela vai distribuir para as vigas, qual que é a carga que a viga vai estar recebendo dessas lajes e das alvenarias, qual que é a carga que essas vigas vão estar transmitindo aos pilares e qual que é a carga que esses pilares vão transmitir às fundações. Com isso, com essas informações, com todos esses cálculos, a gente consegue calcular qual que tem que ser a altura da laje, qual que tem que ser as armaduras dessa laje, a gente consegue saber qual que tem que ser a largura da viga, a altura da viga, a quantidade de armaduras dessa viga, a quantidade de estribos, o espaçamento dos estribos dessa viga, a gente consegue saber qual que tem que ser a dimensão do pilar, se é um pilar ali de 15 por 30, se é um pilar de 20 por 30, enfim, qualquer dimensão, saber qual que vai ser a armadura desses pilares, saber qual que vai ser os estribos, o espaçamento desses pilares e assim por diante. Então, tudo é calculado, por isso que a gente chama de cálculo estrutural. No cálculo estrutural a gente vai calcular tudo isso. Vai calcular as cargas, vai calcular a quantidade de aço, a quantidade de concreto, qual que tem que ser a resistência do concreto, enfim, tudo que necessita ali de informações sobre o que vai ser feito na obra, mediante a esses elementos de sustentação, eles vão no cálculo estrutural e posteriormente a gente detalha isso numa planta, detalha isso num projeto, que é o projeto estrutural, e aí isso vai para a obra para poder ser executado de acordo com o nosso projeto, tá ok? Então, um projeto estrutural, ele vai focar basicamente nesses elementos que vão sustentar as cargas da edificação. Eu vou calcular, então, a alvenaria, blocos, no projeto estrutural, não. A não ser que seja a alvenaria estrutural, que é o segundo sistema aí, um dos sistemas mais utilizados também aqui no Brasil. Depois do sistema reticulado que eu falei, o sistema reticulado é aquele que possui vigas e pilares, como eu comentei. O sistema autoportante, ele já é constituído de alvenaria estrutural. Então não existe vigas e pilares. As próprias alvenarias, elas suportam a carga da laje e transmitem as fundações. Então a alvenaria, ela tem função estrutural. Neste sistema autoportante, a gente faz o projeto estrutural
estrutural em alvenaria estrutural. Aí sim, a gente tem que dimensionar essa alvenaria, ver qual que é a resistência dos blocos, a resistência da alvenaria, o que a gente vai utilizar ali de grout, de grampos, de travamentos, dentre outras informações importantes de um projeto estrutural em alvenaria estrutural, né? Então é que a gente já tem dois sistemas, sistema reticulado, que é o principal que nós mais fazemos, e o sistema autoportante em alvenaria estrutural. O sistema autoportante ainda está presente em outro sistema construtivo, que é por paredes de concreto. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, sobre parede de concreto, que eu recomendo que você assista depois deste vídeo. Parede de concreto é um sistema próprio que todas as paredes, lajes, escadas, são todas feitas de concreto armado bruto. E nesse sistema parede de concreto, a gente precisa dimensionar qual que tem que ser a resistência do concreto, espessura de alvenaria, como que tem que ser a malha, se existe armadura de reforço, dentre outras características. Ainda sobre projeto estrutural, é importante comentar sobre estrutura metálica e até estrutura de madeira. Então, surgem muitas edificações que, ao invés de lajes, vigas, pilares, todas em concreto armado, surge muito aqui em estrutura metálica, principalmente vigas e pilares. Ao invés de o cliente querer fazer tudo em concreto armado, né, que é o concreto mais o aço, quer fazer com perfis metálicos, né? Então a gente dimensiona esses perfis metálicos, dimensiona qual que tem que ser a largura dele, a altura dele, a espessura, dentre outras características. Então, o projeto estrutural é basicamente isso. Resumidamente, é nós calcularmos tudo, fazermos o cálculo estrutural de cargas, quanto que tem que resistir, quantas barras de aço se for no sistema reticulado com concreto armado, e qual que são as solicitações para a gente poder dimensionar o elemento de acordo com essas cargas, para que se não tenha problemas, nem superdimensionar a estrutura, nem subdimensionar a estrutura, que eu vou falar isso mais em breve. A segunda pergunta sobre projeto estrutural é: por que eu preciso de um projeto estrutural? Por que ele é necessário? Bem, infelizmente, nós podemos ver aí casos e mais casos têm sido muito frequentes de falhas graves em estruturas, de trincas, de deformações, de colapsos. O projeto estrutural, ele é um dos principais responsáveis por evitar esses problemas, porque nós vamos ter uma estrutura bem dimensionada, nós vamos ter uma estrutura capaz de suportar todas as cargas que atuarão naquela estrutura. No cálculo estrutural, nós levamos em consideração muitos fatores, cargas imprevistas, inclusive, que são as cargas variáveis. Nós temos que muitas vezes considerar cargas devido ao vento, dependendo da edificação, cargas dinâmicas, enfim, tudo isso é levado em consideração no cálculo estrutural para a gente dimensionar a estrutura. Então, ele é muito importante para evitar todos esses problemas. E ele é realmente necessário? Bom, considerando todos esses aspectos, eu consideraria um projeto estrutural obrigatório, não somente necessário. Inclusive, algumas prefeituras, elas exigem como obrigação para você aprovar uma construção um projeto estrutural. Infelizmente, não são todas as prefeituras que exigem, né? Elas aprovam a construção mesmo sem um projeto estrutural. Porém, não é o mais recomendado. O mais recomendado é que você tenha um projeto estrutural em mãos para se assegurar, para você ter um responsável técnico e se prevenir contra essas situações mais graves e falhas indesejáveis, né? Como trincas em elementos estruturais, dentre outros problemas. E a terceira pergunta mais frequente é: qual a diferença entre um projeto arquitetônico e um projeto estrutural? Bem, o projeto arquitetônico, ele normalmente é feito por um arquiteto. Engenheiro civil pode fazer também, mas normalmente ele é feito por arquitetos. Os arquitetos têm muito mais expertise em fazer projetos arquitetônicos, eles levam em consideração muitos aspectos, como iluminação, ventilação, espaço, conforto, dentre outras características. Então, eu recomendo, aqui uma recomendação minha, Igor, que você faça um projeto arquitetônico junto com um arquiteto, uma arquiteta. Nós, inclusive, aqui da RV Engenharia Civil, possuímos arquitetos na equipe que fazem essa parte de projeto arquitetônico para nós. O arquiteto ou arquiteta, ele vai desenhar o ambiente, ele vai desenhar, fazer as dimensões dos cômodos, ele vai projetar com medidas, ele vai pensar em tudo isso que eu comentei sobre conforto, conforto térmico, conforto acústico, espaços, vai pensar no design de interiores, talvez. Então, é mais uma questão de desenho, uma questão de projetar espaço, bem como posicionar portas e janelas, posicionar o mobiliário aí, pensando num espaço mais adequado. Então, é algo mais, arquitetonicamente falando, desenhar como vai ser a sua casa de forma detalhada. Até porque, no projeto arquitetônico,
vai ser composto pela planta baixa, a famosa planta baixa, que é o desenho ali de como vai ser a casa. Tem a planta de cobertura, né, se vai ser uma laje impermeabilizada ou se vai ser telhado. Tem que ter as elevações, ou seja, como essa casa ela vai ser vista de frente, de lado, né, que são as vistas laterais, vista posterior, tem os cortes, e tudo isso, inclusive, é exigido pela prefeitura. Então, se você vai fazer um projeto para construção, né, de uma edificação, você vai precisar, primeiramente, de um projeto arquitetônico, né, para aprovar na prefeitura que isso é realmente exigido por todas as prefeituras ali, o projeto arquitetônico. Já o projeto estrutural é aquilo que eu comentei na primeira pergunta. Inclusive, nós vamos precisar obrigatoriamente do projeto arquitetônico para fazer o nosso projeto estrutural, porque nós temos que saber ali qual que vai ser a altura de cada ambiente, né, o pé direito, nós precisamos saber qual que vai ser ali o tamanho dos vãos, né, o que precisamos ali, de repente uma sala um pouco maior, uma sala com um vão maior, a gente precisa dimensionar a estrutura para esse vão, para de repente não ter que colocar um pilar no meio da sala. Então, para a gente fazer um projeto estrutural, a gente tem que ter um projeto arquitetônico em mãos. Quarta pergunta mais frequente sobre projeto estrutural, e essa daqui é bem polêmica, é quem pode elaborar um projeto estrutural? Eu vou responder de forma direta e objetiva. Legalmente, quem pode elaborar um projeto estrutural é o engenheiro civil, devidamente registrado no Conselho de Classe, o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, independente do estado que for fazer esse projeto estrutural. Então, eu estou aqui em São Paulo, eu tenho que ser registrado no CREA São Paulo e, preferencialmente, ter conhecimento e habilitação para a realização de projetos estruturais. É muito comum ter engenheiro civil que não faz projeto estrutural. Isso é bem comum e não é errado isso fazer. Cada um no seu galho, cada um no seu nicho. Então, por exemplo, tem engenheiro civil, engenheira civil, que é muito bom, que é expert em fazer projetos hidrossanitários. E tá tudo bem, não faz projeto estrutural. Por exemplo, aqui na empresa, quem faz os projetos estruturais sou eu, Igor, que fiz pós-graduação em elaboração de projetos estruturais e de fundações. Já o Thiago, que é o outro engenheiro aqui da empresa, ele fez outra pós-graduação, outras especializações, e ele faz os projetos de instalações aqui da empresa. Então isso é muito comum de acontecer. Não são todos os engenheiros civis que podem fazer projeto estrutural, mas quem deve fazer é um engenheiro civil especialista e capacitado em elaboração de projetos estruturais. Quinta pergunta frequente sobre projeto estrutural: quanto tempo leva para fazer um projeto estrutural? Bom, isso depende muito do tipo de edificação, do nível de complexidade. Você imagina que nós temos uma edificação de pequena, 50 metros quadrados. Ela vai ter ambientes pequenos, né, ambientes sem vãos muito grandes, tem laje, pilares, vigas convencionais, normal. A gente vai fazer em menos tempo, se for uma edificação dos mesmos 50 metros quadrados, só que vãos muito maiores, que nós temos que calcular, tomar um pouco mais de cuidado nos cálculos estruturais. De repente tem concreto protendido, de repente a estrutura é estrutura metálica, de repente a estrutura misto entre aço e concreto. Então, depende muito do tipo de projeto, tipo de necessidade. Mas normalmente ali, se for um projeto convencional, varia ali entre 20 a 30 dias para ficar pronto um projeto estrutural bem dimensionado, bem detalhado e pronto para você levar para a obra e realizá-lo sem maiores dúvidas. Sexta pergunta sobre projeto estrutural: o que eu preciso ter em mãos para fazer um projeto estrutural? Bem, a primeira coisa que nós respondemos quando alguém vem nos perguntar, vem pedir orçamento sobre o projeto estrutural, é justamente sobre o projeto arquitetônico. A gente pede o projeto arquitetônico para dar uma olhada, ver como é que vai ser a edificação, ver qual que é a ideia, a concepção, se tem alguma restrição, se tem alguma recomendação, algum desejo específico do cliente. Então nós temos que ter em mãos o projeto arquitetônico. Isso é obrigatório. Em segundo lugar, é importante obter a topografia do terreno, o levantamento topográfico do terreno, principalmente se for um terreno que obtenha desníveis, um terreno irregular. Então nós precisamos ver, porque dependendo nós vamos ter diferentes cotas de elementos estruturais, diferentes cotas de viga baldrame, de pilares. De repente nós precisamos fazer alguma estrutura de contenção, né, um muro de arrimo, por exemplo. Então nós precisamos ter a topografia em alguns casos. Tem casos que a gente faz projeto estrutural que não precisa do levantamento topográfico, mas eu sempre recomendo. Outra coisa que é sempre importante obter é o relatório de sondagem do solo. Apesar que nós vamos falar isso no projeto de fundações, para fazer o projeto de fundações, é muito importante ter o relatório de sondagem. No projeto estrutural, ele não é assim um quesito obrigatório,
mas ele é muito importante para a gente conhecer como é que vai ser ali a característica geotécnica, né, a característica do solo, para a gente já ter uma ideia de alguns critérios que podem ser levados em consideração na elaboração do projeto estrutural para não ter surpresas no projeto de fundações. Mas, resumidamente, o que precisa obrigatoriamente ter em mãos é o projeto arquitetônico. Como eu comentei, se você ainda não tem um projeto arquitetônico, recomende que faça um projeto arquitetônico, ou também pode solicitar para a gente, que a gente tem gente na equipe para fazer projeto arquitetônico e, em cima dele, nós vamos fazer o projeto estrutural. A sétima pergunta é justamente o que eu comentei agora. Projeto estrutural e projeto de fundações não é a mesma coisa? Não é no mesmo projeto? A resposta é não. Apesar de ser algo muito parecido, né, o projeto estrutural e o projeto de fundações são disciplinas diferentes. Além de que, eu tenho que fazer o projeto de fundações depois do projeto estrutural. E o que é um projeto de fundações? Eu vou, inclusive, fazer um vídeo sobre projetos de fundações, mas aqui eu já vou adiantar algumas coisas. O de fundações, enquanto o estrutural ele vai ver ali a questão de lajes, vigas, pilares, o projeto de fundações ele já vai ali prever qual tipo de fundação a ser utilizado, se vai ser sapata, bloco, radieira, estacas com bloco de coroamento. Se for estaca, qual tipo de estaca? Vai dimensionar ali, semelhantemente, qual que é a geometria, quantidade de armadura, resistência do concreto, né? E todos esses detalhes aí que o projeto estrutural fez para a superestrutura, né? Superestrutura acima ali do solo, e agora as fundações na infraestrutura, né? Abaixo do solo. Então nós vamos escolher e detalhar tudo isso. Porém, nós precisamos do projeto estrutural antes para a gente dimensionar as fundações. Até porque nós precisamos das cargas que chegam nas fundações. Por exemplo, se eu observo lá o perfil de sondagem, o relatório de sondagem, analiso todas as características geotécnicas, nível d'água, enfim, tipo de solo, eu escolho sapata. E aí, para dimensionar uma sapata, eu preciso saber qual é a carga do pilar que chega na sapata. Se eu não tiver um projeto estrutural, como é que eu vou saber qual a carga que chega na sapata? Não tem como. Então eu preciso do projeto estrutural, que uma das partes do projeto estrutural é colocar ali a planta de cargas. Então o pilar X, por exemplo, o pilar 15, o pilar 15 vai distribuir uma carga para a fundação de 150 toneladas. Então eu tenho que dimensionar uma sapata que suporte 150 toneladas, né? Então é basicamente isso. E uma pergunta que sempre fazem pra gente: o baldrame, ele faz parte da fundação, do projeto de fundações ou projeto estrutural? O baldrame é projeto estrutural. O baldrame, por mais que esteja em contato com o solo, é um elemento estrutural, que vai resistir às cargas da alvenaria e transmitir para as fundações. Então o baldrame ele não é um elemento de fundação. E sobre bloco de coroamento de estacas? Isso é uma questão muito mais complexa que eu, Igor, coloco nos meus projetos de fundações, tá ok? Igor, eu coloco os projetos de bloco de coroamento em projeto de fundações, que eu vou dimensionar as estacas, e aí, por exemplo, nós vamos ter um bloco com 5 estacas, eu vou dimensionar esse bloco para 5 estacas, né? Porém, em outras situações, o projeto de bloco de coroamento é feito pelo engenheiro de estruturas, não engenheiro de fundações, tá ok? E essa dúvida, ela surge mais nos projetos de pequeno porte mesmo. Normalmente, nos projetos de grande porte, nas construtoras maiores, em obras de grande porte, isso já é muito bem definido. Primeiro faça o projeto estrutural, depois contrata um engenheiro de fundações para fazer o projeto de fundações. E só para esclarecer aqui, nós fazemos tanto o projeto estrutural da superestrutura quanto de fundações da infraestrutura. E a oitava pergunta é: o projeto estrutural pode reduzir os custos da obra? E a resposta é: depende. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu recentemente, que o projeto estrutural ajudou a reduzir bastante o custo da obra. Foi um caso que eu cheguei na obra, o proprietário, antes de fazer o projeto estrutural, já tinha mais ou menos ali definido o que ele iria fazer, né? Não iria fazer o projeto estrutural, então ele mesmo esboçou ali quantidade de aço, as dimensões dos elementos estruturais, enfim. E eu vi, e ele me mostrou, que todos os pilares da obra dele iam conter 8 barras de 12,5 milímetros, ou seja, barras de meia polegada. E os estribos iriam ser de 1/4, que é a barrinha de 6,3 milímetros, espaçados a cada 10 centímetros. Isso porque ele não dimensionou nada, né? Claro, não fez um cálculo estrutural, não era habilitado para isso, então não fez um cálculo estrutural. Então o que ele ia fazer? Ele ia superdimensionar a estrutura a favor da segurança, né? Ele preferiu pecar por excesso para colocar a mais na estrutura do que não fazer, né? Do que de repente colocar a menos, né? E de repente subdimensionar a estrutura, né? O superdimensionar é colocar aquilo que é além do necessário.
E subdimensionar é inserir aquilo aquém, né, abaixo do que é necessário. Então, essa diferença de superdimensionar e subdimensionar. Eu, ali como um pouco experiente já nessa área, já vi que estava superdimensionado. Eu ainda não tinha feito cálculo nenhum, nada, mas pela edificação, pelo comprimento do vão, pela área de influência do pilar, já imaginei que seria muita coisa. Então eu conversei com ele e ele decidiu fazer o projeto estrutural. Esse foi só um exemplo, tá? Já peguei outras obras em que a viga baldrame estava com barras de aços a mais, né? Vigas com dimensões maiores, vigas com muitas barras de aço além do necessário. Então, voltando naquele caso, eu elaborei o projeto estrutural e daquele pilar que tinha dimensão, eu não contei a dimensão, que tinha dimensão de 25 por 35, com 8 barras de 12,5 milímetros, nós conseguimos reduzir o pilar para a dimensão de 20 por 30 com 6 barras de 10 milímetros e estribos espaçados a cada 12,5, de estribos de 5 milímetros. Então, só isso, somente isso, essa diferença de redução de seção do pilar, redução da quantidade de barras de aço, redução da taxa de armadura, já fez ele economizar muito e já fez se pagar, né, o projeto estrutural. O projeto estrutural já se pagou e ainda sobrou dinheiro. Então, em muitos casos, quando se trata de superdimensionamento, o projeto estrutural ele reduz, sim, o custo da obra. Se você superdimensiona, a gente vai reduzir os custos da obra em relação ali à quantidade de ferro, quantidade de barras de aço, quantidade de concreto. Já se você subdimensiona, escolhe menos do que o necessário, aí o projeto estrutural ele vai reduzir custos quando você reparar problemas lá na frente. Porque se você coloca aquilo que é menos do que o necessário, você vai ter problemas de fissuras, problemas de trincas, deformações e, às vezes, até colapsos na estrutura. Agora você imagina ter que recuperar tudo isso, sendo que um projeto estrutural ele poderia dimensionar o realmente necessário e evitar todos esses prejuízos. Então você só não vai economizar no projeto estrutural se você realmente escolher aquilo que é certinho, né? Dimensionar as armaduras da laje corretamente, a altura da laje corretamente, vigas, pilares. Isso é muito difícil. Normalmente, você vai economizar no projeto estrutural se você estava prevendo usar a mais ou a menos daquilo que você pretendia. A menos justamente por essa questão. Igor, eu escolhi a menos. E um projeto estrutural ele vai utilizar mais do que aquilo que eu estava pensando. Pois é, você vai gastar um pouquinho mais do que aquilo que você estava pensando, porque o projeto estrutural preveu mais aço e mais concreto do que aquilo que você imaginava. Bem, porém este é o correto. E se você fizesse daquela forma que estava imaginando, provavelmente, futuramente, você vai ter muitos problemas e, inclusive, reduzir a vida útil da estrutura. A nona pergunta é: preciso de um projeto estrutural para reformas e ampliações? Bom, apesar do projeto estrutural ser mais comum nas construções que ainda vão ser iniciadas, certo? Desde a fundação, para reformas e ampliações também é muito importante o projeto estrutural, principalmente em ampliações, porque você vai provavelmente ampliar, fazer um pavimento a mais. Então, no projeto estrutural, além de dimensionar tudo isso, a gente ainda precisa ver como está a estrutura atual para ver se aguenta um pavimento a mais, por exemplo, ok? Então, a gente precisa entender como é que está o estado de conservação e o estado e como é que foi feita a construção antiga para a gente ampliar e fazer novos elementos, né, novas construções. Então, um projeto estrutural, seja em reforma, seja em ampliações, é muito importante. Em reforma, em que, por exemplo, vai prever a demolição de paredes, e de repente essas paredes, elas são estruturais, aí é mais imprescindível ainda a gente fazer um projeto de reforço estrutural, ou de repente existe algum tipo de empecilho para derrubar uma parede, para ampliar um vão, a gente tem que fazer um reforço para derrubar essa parede, também entra um projeto estrutural, mais especificamente um projeto de reforço estrutural. Então, precisa sim. A 10ª pergunta sobre o projeto estrutural é: quais são as normas que regem os projetos estruturais? Bem, nós temos uma série de normas que regem. Eu vou falar aqui as principais, mas existem outras. As principais são a norma mãe, a norma de concreto, a NBR 6118. Eu não vou falar aqui o ano da norma, porque eu não sei em que ano você vai estar assistindo esse vídeo. De repente, você está assistindo daqui a 2 anos e a norma já atualizou e eu falei aqui o número desatualizado. Mas joga lá no site da ABNT, catálogo, recomendo, 6118, que vai aparecer lá o ano, a norma mais atualizada em estar em vigor. Tem norma para estruturas de aço, que é a norma 8.800, tem norma para fundações, que é a norma 6122, tem norma para ações de cálculo, né, ações que atuam nas estruturas, que é a NBR 6120, tem norma para ação do vento, que é a NBR 6123,
Tem norma de desempenho, que é importante também, 15575. Existem normas para alvenaria estrutural, normas para execução de estrutura de concreto, existem uma infinidade de normas, mas essa daqui são as principais. E uma pergunta bônus para você que ficou aqui até o final deste vídeo, a 11ª pergunta frequente sobre projeto estrutural é: quanto custa, em média, elaborar um projeto estrutural, né? Quanto custa um projeto estrutural? Bem, isso também depende do nível de complexidade, depende da estrutura, se vai ser em estrutura de concreto armado, concreto protendido, estrutura metálica, alvenaria estrutural, parede de concreto, enfim, depende muito. Eu não posso dar aqui um valor X para você, falar um projeto estrutural custa R$2.000, aí você vai lá no nosso WhatsApp, vai querer o projeto estrutural R$2.000, e de repente não é isso, né? De repente tem que cobrar um pouquinho a mais. Então, depende. Não posso falar aqui um valor exato. Eu posso dar uma estimativa. Normalmente o projeto estrutural varia entre 1 a 2% do custo total da obra. Então é muito baixo. Você imagina 1%, 1 a 2% do custo total da obra é muito baixo, né? E com certeza você vai ganhar esse projeto estrutural aí, o custo desse projeto estrutural mais à frente com as economias que você pode ter e a segurança que você pode ter também, né? Então é um investimento, não é um custo, não é um gasto, é um investimento, tá ok? Então, se você está precisando de um projeto estrutural, entre em contato com a gente, que a gente vai prestar o suporte necessário, vai entender o seu projeto, vai entender o que você precisa e vai elaborar o orçamento, a proposta, de acordo com o que você necessita. E se você é engenheiro e está querendo fazer um projeto estrutural, ainda não sabe por onde começar e quer ajuda nossa, quer uma consultoria nossa, nós também prestamos consultorias em projetos estruturais. Nós, inclusive, também fazemos revisões em projetos estruturais. Você fez um projeto estrutural e está com dúvidas sobre ele, você não está totalmente seguro sobre ele, você acha que o profissional de repente acabou superdimensionando ou então subdimensionando, entre em contato com a gente também que nós podemos fazer a revisão desse projeto, né? Nós não vamos modificar o projeto do outro profissional, jamais nós iremos fazer isso, nós iremos apenas ver se passou desapercebido algum detalhe, se deixou de considerar algum detalhe, e aí nós vamos fazer recomendações para que o profissional ele revise. Então, tanto para elaboração de projetos, quanto consultoria em projetos, quanto revisão de projetos, pode contar com a gente e nós vamos te ajudar no melhor possível. Então, seja você do estado de São Paulo ou não, que esteja precisando do projeto estrutural, entre em contato com a gente que nós vamos te ajudar. Para fazer um projeto estrutural, como nós somos daqui de São Paulo, nosso CREA é de São Paulo, certo? Nós temos registro no CREA São Paulo. Porém, nós conseguimos fazer projetos estruturais para outros estados tendo visto naquele estado. Então, é fácil de conseguir. Por exemplo, eu consigo fazer um projeto estrutural para Bahia? Consigo. Eu tenho que ter o conselho aqui e tenho que ter registro no CREA São Paulo e eu posso ter um visto no CREA da Bahia. Então, eu consigo fazer, ok? Então, não só se você está precisando de projeto estrutural, mas nós temos uma gama de serviços aqui na empresa que você pode precisar e pode contar conosco, como a elaboração de laudos também, laudos técnicos de patologia, laudos de inspeção predial, laudos de reforma, assim como projetos, não só projeto estrutural, mas projetos de fundações, projetos de instalações elétricas e hidráulicas, que é o engenheiro Thiago que faz, além das consultorias que comentei. Inclusive, se está precisando de uma consultoria, preencha os dados aqui que estão na descrição deste vídeo, nosso formulário de consultoria, e nós vamos te ajudar da melhor forma possível. Agora, eu vou te dar mais um bônus para você que chegou até o final deste vídeo, que é sobre recomendações de livros para que você, que é profissional, elaborar projetos estruturais. Então, vamos lá. Se você está começando na área de projetos estruturais, eu recomendo o Concreto Armado Eu Te Amo. Este é o volume 1, tem o volume 2, tem outras edições, do Manuel Botelho, nosso querido amigo que infelizmente faleceu ano passado. O Marquete também, que é nosso amigo. Então este livro aqui recomendo para aqueles que estão iniciando. É um livro de iniciação, ok? É um livro básico para quem está iniciando. Depois que você começou e entendeu os principais conceitos de um projeto estrutural, eu já recomendo muito este aqui. Esse é muito bom. Curso Básico de Concreto Armado, né, do Thiago e da Daniele. É um livro muito bom. Realmente ele fala bastante coisa aqui sobre o projeto estrutural para você avançar um pouco mais. Agora, se você já tem um conhecimento básico de projeto estrutural, já elaborou inclusive alguns projetos e quer um pouco mais de conhecimento, eu já recomendo fortemente Cálculo e Detalhamento de Estruturas Usuais de Concreto Armado, aqui do Roberto Juste Carvalho, né, muito conhecido aí no Brasil. Este livro aqui é essencial para quem trabalha com projetos estruturais. E tem outros livros aqui
para todos os tipos de projeto estrutural. Não quero concreto armado, quero concreto protendido. Este livro aqui é muito bom, Concreto Protendido, Teoria e Prática, do Luiz da Luciana também. Excelente livro. Quero sobre concreto pré-moldado, que é um outro tipo de projeto estrutural que também você pode prestar. Este livro aqui, do Munir, é excelente. É uma bíblia, praticamente, do concreto pré-moldado, fundamentos e aplicações. Para estrutura metálica também tem? Claro que tem, de estrutura metálica. Esse aqui do Jari é excelente. Estruturas metálicas do Jari, você vai sair praticamente um calculista de estruturas metálicas com esse livro aqui, tá? Existem outros livros, mas o último que eu vou recomendar aqui para você, inclusive é um lançamento recente da oficina de textos, Projeto e Execução de Lajes Treliçadas, certo? Então ele foca praticamente somente em laje treliçada, para você calcular aí esse tipo de laje. Tem outros livros aqui também, né? Como você pode ver, eu sou amante dos livros aqui. Tem outros tipos de livros de projeto estrutural, para muros de arrimo, para contenções no geral, projeto de fundações, alvenaria estrutural. Se você quiser mais alguma recomendação, comente aqui que eu vou te recomendar um livro sobre isso. Se você quiser também deixar uma recomendação, também pode deixar aqui nos comentários, ou então comentar se você tem algum deste livro aqui, comentar sobre ele também, nós vamos ficar muito felizes. Convido você também a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Engenharia Civil, para você acompanhar mais de perto os nossos trabalhos diários por lá. Acompanhar-nos também na RVCast, que é o podcast próprio aqui da empresa, disponível lá no Spotify e aqui também no YouTube. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o like aqui nesse vídeo também. Deixe o seu comentário aqui sobre este vídeo. Se ficou alguma dúvida a mais, se tem alguma dúvida que eu não respondi aqui, deixe no seu comentário e nós vamos responder você imediatamente. Então, muito obrigado por nos acompanhar e nos vemos num próximo vídeo.